Esse vídeo é mais um corte do Meio Armadores chegando para você. Nós estamos semanalmente no Facebook ou na Twitch. Acompanhe nossas redes sociais para não perder nada das nossas novidades e nem da nossa programação. Já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal, ativando as notificações para não perder nenhum vídeo nosso aqui no YouTube. É isso aí, galera. Sem mais delongas, vamos pro vídeo. Mas a gente falou aqui de coisas boas dos 4 primeiros colocados, mas não é só de coisa boa que vive esse programa. Nós também temos que falar da nossa trinca de selecionados aqui, os nossos times do Corações, né? São Paulo, Vasco e o Corinthians, que curiosamente jogaram na quinta-feira. Foi um dia meio armadores aí de futebol, a quinta-feira meio armadores, porque... Curiosamente o Adiel não pôde vir hoje, né? Também, né? Também, ele tem problema técnico. Depois do baile. Chamado... trabalho, e o baile de ontem também um pouco constrangedor. Eu também evitaria de vir se fosse ele. Realmente ficou feia a situação. Vamos começar então por esse assunto. Corinthians tomou um passeio ontem do Botafogo. Botafogo dominou o jogo, teve mais posse de bola, finalizou mais. O Corinthians finalizou apenas 4 vezes no gol do Botafogo, né? Foram 12 ao total, 4 chutes para fora e 4 chutes travados. Ou seja, o Corinthians teve uma finalização para cada técnico nesse campeonato. E esse também é o número de pontos da equipe 4, que nesse momento ocupa a 17ª posição. E no domingo agora tem... Se o campeonato acabasse hoje... exatamente, cara. Se o campeonato acabasse hoje, o Corinthians estaria rebaixado. Mas o Corinthians que no próximo domingo enfrenta o São Paulo em casa. E o Luxemburgo ontem na coletiva disse que, apesar dos 3 gols, o sistema defensivo do Corinthians funcionou bem, Cássio. Que ele cedeu poucas finalizações ao Botafogo, foram apenas 6. Ou seja, 6 finalizações no gol. Cássio não fez muitas defesas, mas tomou 3 gols, né? Então, na visão do Luxemburgo, tá bom aí a defesa. Eu gosto do Luxemburgo, que ele é um bom treinador, mas ele também tem esse lado dele boleiro, meio malandrão. Ele pega o scout assim frio e pros desavisados de plantão, ele diz, não, mas não teve tanto chute da meta do goleiro Cássio. Não teve, não, foram 6. O Botafogo acertou 3. O Botafogo acertou 3 e 3 o Cássio pegou. E quantos o Corinthians acertou? Isso aí ele não fala, né? Porque o Corinthians não conseguiu ofender o bom goleiro Lucas Perry lá do Botafogo. Que agora, só um parênteses aqui rapidinho. Agora nessa boa fase aí do Botafogo, ele aparece pouco. No Campeonato Carioca ele aprecia muito mais, visto a fragilidade da equipe. Mas o Luxemburgo ele tem essa da malandragem. Embora uma coisa que está me chamando a atenção no trabalho do Luxemburgo é a falta de critério dele em alguns jogos, sabe? Isso me incomoda até mesmo nos treinadores brasileiros de uma forma geral. Por exemplo, o Christian Barletta, que veio do São Bernardo para o Corinthians, usa a camisa 77 lá. No jogo contra o Fortaleza, eu acho, sequer foi para o banco. Aí contra o Botafogo já é a primeira opção para entrar em campo. Então, claramente de não tá... às vezes a falta de critério incomoda um pouco. Ele está bancando a manutenção do Yuri Alberto no banco, que eu acho que isso foi positivo. Foi o principal movimento que fez o Luxemburgo até aqui, porque botou o garoto Matheus Araújo para jogar, isso dá mais mobilidade à equipe do Corinthians. Quanto ao Fortaleza, essa estratégia deu muito certo. E o Yuri Alberto vindo do banco já nessa reta final, embora o Corinthians tinha sempre saído atrás do marcador nesses 2 jogos com o Luxemburgo, aliás, nos 3 jogos com o Luxemburgo, Independente Del Valle, Fortaleza e agora contra o Botafogo, todos o Corinthians está saindo atrás no placar. A entrada do Yuri Alberto no segundo tempo pode ser algo interessante para segurar uma bola ou para fazer uma finalização.
quando a equipe do Parque São Jorge tiver mais espaço. Mas algumas coisas que o Adiel sempre comenta sobre o Corinthians, ontem ficaram nítidas. Por exemplo, a questão da defesa ser uma defesa muito envelhecida. O Fagner foi... Sabe, o Fagner não ofereceu resistência nenhuma pro Marçal durante o jogo. Tentou naquele jeito Fagner de ser, querendo intimidar o Marçal, confusão, mas tecnicamente o Marçal passava pelo Fagner ontem com uma facilidade muito grande. Não vou dizer que era igual, mas me lembrou até o Lukaku lá na Copa de 2018. E por outro lado, o Fábio Santos também. Ele não aguenta quando o sistema do Corinthians é muito ofensivo, ou seja, quando o Corinthians precisa buscar o resultado e deixa ele na sobra ou ele no mano a mano com algum jogador de habilidade, ele acaba ficando vendido em alguns lances do Fábio Santos. Justamente já por uma questão física, é natural do atleta. Tecnicamente o Fábio Santos ainda é um bom lateral, mas fisicamente ele já não é mais, ele já não consegue entregar em 90 minutos o que era o Fábio Santos antigamente. Deixou muito desguarnecida a defesa do Corinthians, que também já não é uma defesa que tecnicamente está no seu auge, seja com o Murilo Gil e Valbuena, Gil e Caetano. A equipe do Corinthians tem essa fragilidade defensiva muito grande. E saindo atrás no placar, como tem saído nessas partidas com o Luxemburgo, a defesa acaba ficando muito no mano a mano, Isso prejudica. Sem o Fausto Vera, o defesa ficou ainda mais exposto, porque Fausto Vera não tem um substituto nas suas características. O Cantillo não está numa boa fase. Aliás, eu acho que ele nunca viveu uma boa fase no Corinthians. E o Paulinho e o Juliano não têm essas características de marcação. E o Maicon, a mesma coisa do Cantillo. Embora seja um bom jogador, eu acho que nunca viveu um bom momento na equipe do Parque São Jorge. O Corinthians está vivendo de Adson nesse momento. O Renato Augusto nessa semana já voltou a treinar com bola, quer dizer, já voltou a treinar no campo. Havia uma expectativa dele já estar treinando com bola, essa altura em que estamos aqui no área, e vão buscar acelerar ele para voltar contra o Atlético Mineiro na Copa do Brasil. Mas mesmo assim é pouco ainda para a equipe do Corinthians. Depender tanto assim do Renato Augusto num campeonato como a gente citou há pouco no começo, tão nivelado quanto está sendo o Campeonato Brasileiro. Exatamente, né? Pra gente ter uma ideia aqui, desde que o Campeonato Paulista, o Corinthians fez 10 jogos, desses 10 jogos apenas 3 vitórias, 1 empate e o resto só derrotas. Então o Corinthians vem numa sequência Esse empate foi a eliminação, né? Esse empate foi contra o Fortaleza. Teve a derrota foi tá. Não. Teve um empate. O último jogo no Paulista foi um empate com o Ituano, exatamente. Com o Ituano, eu tava confundindo. Então, se a gente colocar aí o Ituano na conta, são 2 empates, então, desde o Campeonato Paulista até aqui, sequência muito ruim do Corinthians. E contra o Fortaleza foi um caso fortuito. O goleiro Fernando Miguel lá se chocou com o Bruno Pacheco e a bola sobrou para o Yuri Alberto. Senão tinha sido 1-0 para o Fortaleza, porque o Corinthians não chegou a ofender muito a defesa do Fortaleza lá, não. Exatamente. E como desgraça pouco é bobagem, Cássio, o Corinthians tem aí na sequência pela frente o São Paulo no domingo, mais pelo Brasileiro. Aí no meio de semana tem o Atlético Mineiro pela Copa do Brasil fora de casa, Flamengo no domingo. Vai ser interessante. Pelo Brasileiro também fora de casa, Argentino Júnior na Libertadores fora de casa. Nossa. Fluminense em casa depois no dia 28. Eita. E aí fecha com um Atlético Mineiro, a volta em Itaquera
vai até BH para jogar com o América e depois vai até Del Valle para jogar contra o Del Valle. Vai até Quito para jogar contra o Independente Del Valle. Sequenciazinha boa aí, hein? E esses jogos da Libertadores aí vão ser jogos de pressão para a equipe do Corinthians, que se já não venceu o Argentino Júnior, a pressão que vai chegar contra o Del Valle lá em Quito, nossa, é do jeito que o Independente gosta, hein? Exatamente. Sequência tenebrosa aí pro Corinthians, que vem uma sequência muito ruim de resultados. E o cobrador de churrasco tá aqui no chat, desejando uma boa tarde. Esse é parceiro. E aí ele coloca aqui ainda sobre o caso de apostas, né? Estas apostas existem desde os anos 70 e querem parar agora. Mas se times estiverem envolvidos, aí o caldo engrossa. Lembrem o que aconteceu com o Milan em 1981 e a Juventus em 2005. Coloca aqui o cobrador de churrasco. Lembro o caso Paulo Rossi. E eu acho que um ano antes, cobrador de churrasco, teve a Roma também envolvida. Inclusive foi nessa aí que o Paulo Rossi foi um bom atacante italiano. Ele teve um nome citado, gostei até do gancho agora do cobrador de churrasco. O Paulo Rossi ele foi citado, Estevão Barros, e pegou 3 anos de gancho lá na Itália. E aí quando foi no segundo ano, o Ministério Público lá da Itália chegou à conclusão que realmente ele não estava envolvido no esquema de aposta. E aí ele foi inocentado. Mas mesmo assim ele perdeu 2 anos da carreira dele, o Paulo Rossi, e quase que não foi para a Copa de 82 onde a Itália foi campeã, e ele foi inclusive um dos artilheiros daquela Copa. Olha aí, ó. Olha se repetindo aí, já querem suspender jogador preventivamente. Olha o caso do Paulo Rossi lá atrás, tiraram 2 anos da carreira do cara à toa. E será que ele viveu de quê nesses 2 anos? Porque o Paulo Rossi, ele nunca teve assim, espaço numa grande equipe. Ele jogava lá em Salernitana, em Bolonha, clubes assim de médios para grandes. Porque quando ele teve espaço lá no Milan, na Juventus, ele não performou bem. Exatamente, Paulo Rossi, que foi o algoz do Brasil na Copa de 82, fez os 3 gols naquela partida e eliminou o Brasil numa das maiores tragédias do futebol brasileiro, grande, né, que marcou muitas gerações aí. Então, belas lembranças aí do cobrador de churrasco e do Cássio Ângelo. Agora, seguindo aqui no Campeonato Brasileiro, domingo tem Majestoso, né? A gente já falou do lado do Corinthians. E agora nós vamos falar do lado do São Paulo, que ontem empatou em 0-0 com o Fortaleza, num jogo em que a arbitragem foi destaque de maneira negativa, interferiu no resultado da partida. Estava até com o nome do cidadão aqui, eu vou puxar. Mas ele expulsou o jogador do Fortaleza, o Brites, de uma maneira desnecessária e equivocada, ao meu ver. O Caleri deu uma forçada ali, ele caiu na do Caleri. E depois expulsou o Nestor, que vinha bem no jogo. E também de maneira exagerada. Os dois tomaram o segundo amarelo. E acabaram sendo expulsos, as 2 equipes sendo prejudicadas. Então o Nestor estará fora do clássico contra o Corinthians. O nome do árbitro é o Paulo César Zanovelli da Silva. Terrível a arbitragem ontem desse cidadão. Muito... Enfim, não tinha necessidade de expulsar. Se perdeu completamente do lance. Critérios equivocados, enfim. Foi um personagem ontem no jogo, Cássio, que também o jogo não era brilhante tecnicamente pelo lado do São Paulo. O Fortaleza a gente sabe como é uma equipe bem treinada, muito bem organizada, mas que vinha ali conseguindo fazer frente à equipe do Fortaleza e até teve essa vantagem numérica, mas né, não conseguiu aproveitar. E aí depois o árbitro sim atrapalhou tudo e prejudicou as 2 equipes ontem. Sim, inclusive assisti um bom pedaço do jogo ontem, me surpreendeu a partida que estava fazendo o Nestor. Era o principal jogador da criação e da conclusão do São Paulo, colocou bola na trave, chegou com muito perigo, e é o que eu falei lá atrás, Estevão Barros. O trabalho do Dorival na equipe do Morumbi vai ser assim.
vai oscilar muito porque ele não tem tempo para treinar, mas diante disso é um treinador que está invicto. Grande partida do São Paulo Futebol Clube, e é bom ver esse time do Fortaleza jogar. Tem um bom meio campo ali com o Caleb, com o garoto Hércules, e na frente o Thiago Galhardo, que não é um centroavante, mas volta para recompor nesse time do Fortaleza. Tem tudo para fazer chegar tranquilo aí no Campeonato Fortaleza. Mas agora ressalto, o trabalho do Dorival Júnior no São Paulo é muito bom. Vendo que ele pegou um trabalho lá do Ceni completamente terra arrasada. Era time sem padrão tático, que só tinha os 11. O Dorival chegou e botou lá um padrão tático, mas falta definir lá os 11. Sem o Nestor pro jogo contra o Corinthians vai ser um pouco difícil, mas eu acho que o Gabriel Neves tem tudo para fazer aquela função ali. E o Luan deve vir recompor esse meio campo. Também imagino que essa deve ser a formação. Ainda tem a opção do Mendes, mas jogou pouco com o Dorival. A tendência é o Luan entrar nesse meio campo. Eu acho que o Dorival não gostou do futebol do Mendes. De verdade, a impressão que eu tenho é essa. Então, pode ser realmente, porque ele até agora foi pouco utilizado e é um jogador que com o Ceni tinha bastante espaço, mas que perdeu agora. E, enfim, o Dorival tá utilizando mais os jovens da base e também o uruguaio Gabriel Neves. Ontem, interessante que ele poupou os jogadores de defesa, né? A zaga foi com Rai Ramos, o Diego Costa e o Alan Franco, os dois zagueiros, e na esquerda o Patrick, jovem da base, que acabou saindo, até sentiu alguma coisa ali. Entrou o Caio Paulista no seu lugar, que deve jogar no domingo em Itaquera. Jogo que vale muito pro São Paulo. E agora o São Paulo aí tem uma grande chance. Também que o Dorival começou com um trabalho que era só viagem, né? Acho que ele viajou, foi pra Quito que ele foi? Foi pra... Primeira semana? Não, ele foi pra Colômbia. Tolima, né? Foi jogar contra o Tolima. Aí ele vai pra Colômbia, joga contra o Tolima, viaja pro Paraná, volta, joga contra o Internacional já no... Ele chega a sequência é América, Ituano fora de casa, isso, aí Curitiba, aí sim o jogo contra o Tolima, fora. Inter, e agora Fortaleza fora também. Casa, fora. Então, é viagem, né? Isso tira tempo de trabalho do treinador, principalmente um treinador que está chegando agora. Normalmente já se perde um dia nessa logística, e aí quando volta tem que fazer regenerativo com os atletas, aí depois já tem que, pouco tempo, é mais ou menos um dia de trabalho, porque aí depois já tem viagem de novo, já é outra logística. Então o trabalho do Dorival oscila muito nesse começo por causa disso, mas ele já está começando a ajustar esse time. Fez um bom jogo ontem contra o Fortaleza. Se não fosse, como você falou, a arbitragem sendo protagonista, quem sabe ali numa bola malandra não conseguiria achar a vitória. Poderia ter perdido? Poderia, mas nas condições que ele estava no jogo, fez um grande jogo contra o Fortaleza. Exatamente. Jogo até que bom. O São Paulo veio de uma vitória e um empate, e agora enfrenta o Corinthians em Itaquera, no estádio onde nunca venceu o rival. Até o melhor resultado foi um empate. Tabus foram feitos para ser quebrados. Tabus foram feitos para ser quebrado. Há muita expectativa, Cássio, por parte da torcida do São Paulo em quebrar o tabu. A condição que o rival se encontra, e alguns até acham que essa é a melhor chance que o São Paulo tem para conseguir quebrar esse tabu, mas para vencer em Itaquera. Mas eu não vejo dessa forma, porque não sei se você concorda, o Corinthians chega mal, não é o pior Corinthians que o São Paulo enfrenta em Itaquera, mas também não é o melhor São Paulo que enfrenta o Corinthians em Itaquera. O São Paulo já chegou com times melhores em Itaquera. Lembro em 2018, quando o Corinthians também vivia uma instabilidade, o São Paulo do Aguirre chegava com condições melhores e não venceu.
Na própria temporada passada, o time do Ceni faz um bom primeiro tempo e depois, nas substituições do Ceni, o time se perde e acaba cedendo o empate. E era uma grande chance de vencer o Corinthians em Itaquera. No primeiro jogo entre eles em Itaquera também, o São Paulo tinha um grande time. E ao meu ver, aquela sim era a melhor chance porque não tinha todo esse histórico, todo esse peso. E o São Paulo toma a virada. Então, pra mim, essa é uma boa oportunidade, mas eu não sei se o São Paulo deve entrar nessa pilha. Acho que o São Paulo tem que saber usar essa pressão que o Corinthians tem também, porque ao mesmo tempo em que... Aliás, acho que os dois times vão tentar fazer isso, né? Porque o Corinthians vai tentar jogar a bola pro São Paulo e falar ganha, que o tabu é de vocês, quem tem que fazer a responsabilidade é vocês. E o São Paulo, por outro lado, também pode entregar a bola pro Corinthians e falar, não, mas a casa é de vocês, quem tem que manter o tabu é de vocês. Então, dito tudo isso, Cassiângelo, a chance de ter um 0-0 insuportável no domingo é grande, hein? Porque as duas equipes mal, o São Paulo tem uma boa defesa até aqui, concede poucos chutes ao adversário. Então, não sei como você enxerga aí, mas pode ser um jogo muito bom ou uma completa chatice. Eu acho que esse jogo não vai ter meio termo, não. Ou vai ser um jogo muito bom, as duas equipes se atacando, pela Corinthians precisando vencer para sair dessa fase ruim, e nada melhor do que vencer um clássico para dar uma trégua, e o São Paulo querendo vencer porque vê um Corinthians fragilizado. Ou vai ser um jogo ruim porque as duas equipes vão se respeitar muito, o Corinthians não querendo perder para o São Paulo e o São Paulo com medo de dar espaço para o Corinthians. Vai ser um grande jogo ou vai ser um jogo muito ruim, mas eu acho que é o momento do São Paulo ir para cima do Corinthians, pelo momento técnico que vive a defesa do Corinthians e pelo momento de pressão que vive a equipe do Parque São Jorge. O Luxemburgo não conseguiu ainda ajustar o time, diferente do Dorival, que já tem mais tempo de trabalho, e o time já começa a ter uma ideia melhor do que o trabalho do Dorival. É um bom momento para o São Paulo quebrar esse tabu de nunca ter vencido o Corinthians lá na Neoquímica Arena, antiga Arena Corinthians, antigo Itaquerão. Mas há que se respeitar também a equipe do Corinthians em casa, porque você sabe que o Corinthians tem aquela mística lá do Itaquera, onde tudo dá certo, né? Um pênalti aparece, um cartão aparece, tem toda essa mística aí do Corinthians. Exatamente, eu também acho, apesar do momento do Corinthians ser muito ruim, nos últimos anos, esse é o tipo de jogo que o Corinthians adora vencer e o São Paulo adora perder. Porque é a chance que o São Paulo tem de derrubar o rival, de aumentar ainda mais a crise, jogar o rival numa panela de pressão. E o Corinthians precisa desses 3 pontos e o São Paulo vai lá e entrega de muito bom grado, faz uma partida pífia contra o Corinthians em Itaquera e acaba perdendo uma oportunidade boa que tinha para vencer. Espero que o roteiro não seja esse, que tenhamos um final diferente. Inclusive é interessante que o Dorival, na primeira passagem dele pelo São Paulo, não conseguiu vencer clássicos, então é mais um tabu aí que ele tem que quebrar com a camisa do São Paulo, vencer o primeiro clássico dele enquanto técnico do Tricolor. Veremos, né, qual que vai ser a motivação. O que eu acho que pode surgir um efeito negativo é que o São Paulo entra muito nessa pilha de querer vencer lá e acabar entrando ansioso, nervoso, de colocar um peso a mais que em cima desse jogo, que pode ser ruim também. Acho que o São Paulo tem que medir muito bem é um jogo importante, vale muito, principalmente pro torcedor, mas não sei, acho que entrar numa pilha desnecessária também pode ser prejudicial para a equipe. Tem que ser bem dosado isso aí, porque, como você falou, esse tipo de jogo é muito traiçoeiro. Às vezes um pênalti pode aparecer, um gol ali numa bola desviada, numa bola bandida. Então tem que ter muita atenção e cuidado São Paulo nesse jogo também. Até porque, olhando as circunstâncias do campeonato, apesar de que vencer lá seria excelente, acho que um empate também não seria um resultado ruim. Então tem que pensar também no todo do campeonato do São Paulo, do Dorival, mas veremos o que vai acontecer. Faremos esse jogo no domingo a partir das 15 horas com um pré-jogo aqui especial do meio Armadores Cássio Ângelo.